Fala pessoal, beleza? Deve Davi aqui. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. E hoje a gente vai entrar numa coisa chamada Enum. O que é Enum? Galera, Enum, ele tá muito interligado a um valor, por assim dizer, ele é um valor que é constante. Ou seja, ele não pode ser mudado. Ele é igual, por exemplo, esse private final. Sabe esse final? Quer dizer que É é um valor constante que não pode ser alterado. Então, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com Spring e a gente for criar um enum, a gente põe um enum pessoa, por exemplo. E aí nesse enum pessoa, a gente definiu que vai ser só do que vai passar só estados brasileiros. E aí, se ela tentar passar um estado que não é brasileiro, a gente coloca tudo isso dentro de um enum, tá? Que só vai aceitar aqueles tipos de estados, entendeu? Então a gente põe GO, entendeu? SP, e aí vai aceitar só esses tipos de estados. Se ela tentar passar alguma outra coisa, vai dar um erro. Então, enum, ele é esse tipo que é um valor constante que ele não pode ser mudado, é um valor fixo ali. Então, se está definido aqui naquela enumeração que é aquilo, então é aquilo. Entra muito em regras de negócio também. Então, quando a gente cria uma pessoa e a gente tem um campo lá, para criar uma pessoa masculino e feminino, que a pessoa tem que passar, né? Ah, qual é o seu tipo sexual, né? Qual é o seu sexo? E a pessoa põe lá, masculino e feminino. Não tem como ela escrever lá que ela é um avião, né? Porque pode ter engraçadinho que pode fazer isso no sistema. Então, o enum a gente vai passar que na hora que a pessoa, então a gente vai, vou dar um exemplo aqui, pode ser aqui dentro, ó, aonde a gente está criando nossos atributos. A gente tem um atributo. Opa, aqui em cima, melhor. A gente tem um atributo chamado private. Deixa eu dar um nome aqui para ele. Private string. Vou assim. Private string sexo. E aí, em vez da gente definir isso como uma string, a gente criaria um enum, por exemplo, assim. Ó, aí ele já dá um erro. Por quê? Porque aqui ele pede, ó, a gente cria um enum. E a gente criaria esse enum aqui dentro para passar só esses dois valores. Masculino, feminino, não declarar. A gente pode passar vários outros tipos de valores aqui dentro, porque aí quando o front-end for fazer, ele consegue consumir isso e aí se a pessoa tentar passar outro dado, se for escrito, ele não vai aceitar. Então enum está muito ligado a isso, entendeu? Então a aula de hoje é para tentar exemplificar um pouco mais sobre essas enumerações aí que a gente tem no Java, beleza? Então, vamos lá. Aqui vai criar um enum. Então, é igual eu expliquei para vocês. A gente vem aqui, new, Java class. Ó, a gente seleciona enum. E a gente vai criar um enum chamado opção menu. E aí, dentro desse enum, a gente vai passar, né? Deixa eu olhar aqui. A gente tem que passar cadastro, exibe e apaga, né? E a opção de sair que a gente tem também, né? A opção diferente de zero aparece aqui no nosso menu, né? Então, cadastro, visualizar, apagar e sair. A gente pode passar aqui, então, primeiro, cadastro. A gente passa uma vírgula, visualização, apagar e sair. Beleza? Aí a gente tem as opções lá que a gente vai passar aqui, ó. É 1, 2, 9 e 0. Então, beleza. O de cadastro aqui dentro é 1. A de visualização é 2. Apagar é 9. E sair é a opção 0. Vai criar um construtor aqui. É para que ele está dando erro. A gente vai criar um construtor aqui, ó. Create constructor. E a gente já tem um construtor aqui. Ele já até parou de dar erro, né? Porque ele está com um construtor aqui. Em vez de deixar aí, para ficar mais interativo, a gente vai pôr aqui.
código menu. Por quê? É o código do menu que a gente vai ter. Então, ele já até atribuiu aqui pra gente, ó. Repara que a IDE faz tudo. E a gente vai usar um this, ou seja, this código menu recebe código menu. Opa, é código menu. Ele está dando erro aqui, porque a gente não definiu uma variável para ele. Como o valor que a gente não quer que mude, a gente vai definir um final. Ou seja, um final int, porque vai estar recebendo inteiro código menu. E aí ele já para de dar erro. Repara que a variável não está sendo usada, ó. Ele até marcou aqui para mim. Então a gente vai criar agora aqui um public para a gente conseguir acessar lá estático, para esse método estático. Opção menu, get from código. E aí fica mais interativo aqui. E aí a gente passa por parâmetro um código menu novamente. E get from código, porque a gente está devolvendo a partir do código. Lembra? Quando a gente for estudar requisições HTTP, enfim, falar sobre get, também tem um getter aqui, que ele serve para devolver. Um get, especificamente em qualquer em verbo HTTP ou getter aqui, ele serve simplesmente para devolver, ou seja, retornar alguma coisa, seja uma lista, seja um e-mail, seja uma data, seja algum dado de uma classe que a gente tem. Então, a gente pôs o get aqui para exemplificar isso. Get from código, from de, então, devolva de código, e aí a gente passa por parâmetro aqui um novo código. E a gente poderia fazer de infinitas formas. Opção, ponto sair, usar um if aqui, mas para exemplificar, a gente vai usar a opção menu, ponto values, ponto var. E aí é um atalho do IntelliJ. Repara que ele criou esse código para mim. E aí eu não preciso. É um atalho, enfim. Exemplificando, é um atalho. Isso daqui é um array. Ele é parecido com lista. A gente não entrou em lista aqui no curso. Então, em lista não, em array, tá? Mas basicamente um array, ele tem um monte de dados dentro dele e aí a gente acessa ele. Eu expliquei lista com base em array. A gente pode acessar as posições dos nossos dados que tem dentro desse array. Então poderia ter, aqui, né, no caso, poderia aqui ter arroz, assim, tá? Só exemplificando aqui. Depois, feijão. Depois ter o número 10. Então, para acessar essa posição de arroz aqui, eu teria que acessar a posição 0, porque a posição 0 é inicialmente o arroz. Então, aqui seria 0, 1, 2, tá? Então, é basicamente isso. E aí, para a gente não ter que ficar acessando um por um, a gente pode fazer um for each aqui, né? Para ele percorrer o nosso array com base no que a gente quer. Então, ele vai percorrer lá e vai retornar com base no código o que a gente quer. Então, a gente faz um for aqui, um for each, opção menu. A gente define uma variável, 2 pontos, e a gente passa um values aqui. Mas esse values aqui não está interessante. A gente pode mudar o nome aqui. A gente pode pôr todas as opções. E aí a gente, deixa eu dar um rename usages aqui, ele já renomeou a minha variável para mim. A gente abre umas chaves aqui dentro. Se, tá? A gente usa um if. Se opção não é minha variável, né? Se minha variável ali, opção, ponto código menu for igual a código menu, a gente retorna uma opção. E se não atender, ó, repara, essas chaves aqui é desse for e essas chaves aqui é desse aqui. Repara que ele está dando erro. Então, a gente tem que soltar um espaço aqui e retornar null, ou seja, nulo. Ok? Aí ele para de dar erro aqui pra gente. A gente vem refatorar o nosso código agora.
a gente vem aqui, ó, mostrar menu e devolve opção selecionada, a gente retorna simplesmente a nossa opção menu, que é o nosso enum. Repara que ele já vai encher aqui de erro, já está dando erro aqui. Tipo não é inteiro. Qual que é o tipo que a gente quer devolver? Opção menu. Opção menu. Aí ele para de dar erro. Aí a gente vai retornar opção menu ponto get from código. E o que a gente vai fazer? Retornar uma opção. A opção. Então, return opção menu no get from código, que ele está aqui dentro. E a gente aqui passou opção, que a gente está passando aqui dentro, retornando a essa opção aqui. Então, é essa opção aqui. E aí, repara que ele já deu erro aqui, né? Mostrar a opção selecionada. Por que que ele está dando erro? Porque o tipo de dado que eu estou criando aqui é um tipo opção menu e opção. Pronto. Aí eu posso... ele deu erro aqui. Calma. Aqui seria opção... Deixa eu fazer um teste. Opção menu ponto... que seria cadastro. Isso seria assim. E não é cadastro. Cadastro seria aqui no caso, né? Aqui seria para sair. Então seria se opção menu... Na verdade, opção, né? Que a gente está usando aqui a variável. Se minha variável ali, opção, for diferente igual, aí sim a gente chama opção menu ponto sair. E aí ele vai sair do programa. Em opção aqui, então se opção for igual a opção menu ponto cadastro. A mesma coisa aqui, ele exibe pessoas. Exibir pessoas é a mesma coisa do que a visualização que a gente tem lá. Então, a gente tem o cadastro aqui, que a gente mudou. A gente tem aqui agora o opção 2, que é a visualização. Então, o que a gente faz? Mesma coisa, opção menu, ponto visualização, certo? E no 9 aqui é o apagar. Então, seria opção menu, ponto apagar. Repara que o nosso código já está funcionando corretamente, né? Não está dando mais nenhum erro aqui, creio eu. Como a gente definiu que a gente quer aquele tipo de dado especificamente aqui dentro, ó, então a gente chamou o cadastro lá. Repara que cadastro aqui é 1. Então aqui é a mesma coisa, que tivesse 1. Se a opção for igual a 1, imprime separador. Então ele está pegando aqui, ó, a gente passou aqui dentro o que a gente quer que passa. É 1, o 2, o 9 e o 0. Aí a gente mostra os números que a gente quer aqui para a pessoa, tá? E aí ela não fica digitando qualquer coisa, enfim. É isso aí. E se a gente agora executar, vamos executar aqui. Olha só, tá funcionando perfeitamente como estava antes, tá? E aí, é isso. Essa aula vai ficando por aqui. Com base no curso aqui, que eu estou fazendo esse curso. Na próxima aula a gente já vai ver switch case. E depois a gente vai fazer revisão do que a gente aprendeu aqui. Depois a gente vai falar sobre herança e depois sobre Solid, tá? O cara que está fazendo esse curso aqui é um cara muito bom, tem uma didática muito boa. Recomendo que vocês acessem o canal dele. Inclusive, eu mudei o nome do desafio aqui, não vai ser 100 dias mais, mas sim eu mudei para o nome do canal dele e deixei os créditos do canal dele nessa playlist. A gente vai continuar assim com 100 dias programando em Java, mas aí a gente vai trazer novos conteúdos pra gente dar opinião, eu dar a minha opinião de como é que tá sendo esse curso, tá? No final de toda a playlist dele, eu vou dar uma opinião e falar o que eu aprendi e o que deixei de aprender e dar uma avaliação com base no que eu fiz, tá? Recomendo que vocês façam também para ter a opinião de vocês, não só depender da minha. Mas se fosse para dar uma opinião a partir de aqui, agora eu daria a nota 10. Ou seja, é um curso muito completo e ele tem uma didática muito boa. Beleza? É isso aqui e até a próxima aula. Valeu!